Bom, pessoal, o tema da nossa explanação de hoje é sobre multiplicação de matrizes e matriz inversa. Nós vamos aprender que, com a utilização de um exemplo simples do cotidiano, nós podemos mostrar o quão importante é essa operação dentro da matemática. Então vamos lá. O exemplo que nós temos aqui é o seguinte: imagina que eu tenho tabela, seja uma tabela que contempla para nós as seguintes informações, né? Que contempla as seguintes informações. Então nós teremos aí 3 marcas de calçado, C1, C2 e C3, e 3 lojas respectivas, A, B e C. Nessa tabela nós teremos aí, né, em valores inteiros, o número de vendas de cada um desses calçados realizadas por essas respectivas lojas. Então vamos fazer aqui, montar nossa tabelinha. Então nós temos aí a loja A, a loja B e a loja C. E aí nós temos o calçado 1, calçado 2, calçado 3. E seja aqui, respectivamente, essas vendas: 23, 19 e 20, 12, 15 e 20, a nossa notação que eu fiz aqui, e 15, 20 e 10. Então, eu tenho esses dados aqui referentes a essa informação. Então, isso aqui são as lojas, né? Lojas. E aqui eu tenho os nossos calçados. Né? Com base nessa tabela, que também representa uma matriz, uma vez que você tem uma representação de linhas e colunas, nós podemos aí evidenciar como que a multiplicação de matriz vai aparecer. Essa multiplicação ela pode acontecer de 2 maneiras. Nessa situação aqui, digamos que de uma semana para outra, né, ocorreu aí um aumento do número de vendas. Digamos que as vendas triplicaram de uma semana para a semana seguinte. Então, se as vendas triplicaram nessas 3 lojas, com esses dados que eu tenho aqui, eu estou dizendo que a matriz original, que é a matriz de vendas, será representada por esses dados, que foram os que nós acabamos de escrever. Então, eu tenho aqui 23, 19 e 20, 12, 15 e 20, né? E 15, 20 e 10. 15, 20 e 10. Então, se as vendas aumentaram de uma semana para outra, triplicaram, eu tenho a representação de uma nova matriz, que eu vou chamar de V1, né, de uma semana para outra. E quando eu digo que essas vendas triplicaram, eu estou multiplicando todos os dados que eu tenho aqui por 3. Eu tenho 12, 15 e 20, 15, 20 e 10. E aí eu tenho que, nesse caso, a minha matriz V1, que é a nova matriz, ela é representada pelo produto dessa constante 3 por todos os elementos que eu tenho nessa matriz. Então eu vou gerar aqui 69, 57, 60 e assim por diante. 36, 45, 60, 45, 60 e 30. Então eu gerei uma nova matriz através de uma multiplicação. E isso indica para mim o seguinte, que se eu tenho, né, dadas 2 matrizes, de forma geral, né, dadas 2 matrizes, nós chamamos aí de A e B, né, A e B, e um número X qualquer, e um número X, então eu posso afirmar o seguinte: olha, que o produto, né, número X por uma matriz A é igual a uma matriz B. Ou seja, eu posso dizer que se a minha matriz B contiver elementos da forma B e J, ela é escrita como produto de X pelos elementos da matriz na posição A e J, onde A e J representa a posição de cada elemento dessa matriz original.
Então essa operação você pode executar, o que indica a multiplicação de um elemento da matriz por uma constante. Agora nós vamos avançar e escrever um caso um pouquinho mais sofisticado, que seria o seguinte, né? Imagina que eu saiba que cada um dos calçados tem um preço respectivo. Então digamos que o preço do calçado 1 seja de R$60, né? Vou colocar aqui R$60, que o calçado 2 custe R$70 e que o calçado 3 custe R$80. Então, dentro dessa informação, eu tenho uma matriz também, que é a matriz dos preços, que é a matriz dos preços de cada um dos calçados que nós temos, 60, 70 e 80. E aí o questionamento que eu faço é o seguinte: se eu quiser saber qual é a venda de cada loja, eu tenho como obter esse resultado com base nessas informações que eu acabei de gerar? A resposta é sim, eu tenho como fazer isso. E aí a maneira como nós temos de executar esse processo, né, é gerando uma matriz de vendas de cada loja. Então, estou dizendo o seguinte, olha, a gente sabe que essa matriz de vendas é representada por quem? Pelas vendas da loja A, da loja B e da loja C, com cada um dos respectivos calçados, 1, 2 e 3. Então eu posso afirmar o seguinte, que a matriz de vendas, né, a matriz de vendas da loja A, né, vendas da loja A, pode ser escrito de que maneira? Como sendo o produto, né, da quantidade de calçados do tipo 1 vendidos pelo seu preço respectivo, que é 60, pela quantidade de calçados do tipo 2 vendidos, que é 19, pelo seu preço respectivo, que é 70, e assim da mesma forma para o calçado 3. Então eu teria uma expressão que poderia ser escrita para mim assim, como 23 vezes 60, aí vamos colocar aqui, vamos pegar um outro pincel, para deixar mais clara a proposta do exercício. Vou multiplicar 23 por 60, depois eu faço a multiplicação de 19 por 70 e depois faço a multiplicação de 20 por 80. Eu vou ficar com 23 vezes 23 vezes 60, mais 19 vezes 70, mais 20 vezes 80. Então, fazendo todas as contas aqui, eu consigo aferir que o preço de venda, né, a venda gerada na loja A, foi de 4.310. E aí eu faço a mesma coisa relativo às lojas B e C. Então, escrevendo aqui a matriz de vendas, né, de B, eu uso o mesmo raciocínio. Então, a loja B vendeu 12 exemplares do calçado 1, 15 do 2 e 20 do 3. Então, você tem 12 relacionado ao preço do calçado 1, que é 60, 15 relacionado ao preço do calçado 2, que é 70, e 20 relacionado ao preço do calçado 3, que é 80. Na mesma linha de raciocínio, eu tenho 12 vezes 60, mais 15 vezes 70, mais 20 vezes 80. Então, fazendo todas as contas que eu gerei a anotação aqui, eu vou ter aí 3.370. Então, isso daqui representa a matriz de vendas da loja B. E da loja C, né, vamos colocar aqui, usando a mesma ideia, então eu vou ter loja C, 15 vezes 60, mais 20 vezes 70, mais 10 vezes 80. Então aqui eu tenho 900, aqui eu tenho 1.400, então vai dar 2.300, mais 800, então eu tenho aí 3.100, que é o valor respectivo das vendas dessa loja C. Então, o que eu acabei de executar, na verdade, foi uma multiplicação entre matrizes, né?
E aí essa multiplicação ela tem uma característica. Quando eu executei a multiplicação da matriz de vendas das 3 lojas com a matriz de preço, eu multipliquei cada linha da matriz de venda pela coluna respectiva associada à matriz preço, que no caso aqui era apenas uma. Para as vendas da loja B, a linha relativa à loja B pela coluna respectiva de preço e a linha relativa à loja C com respeito à coluna de preço. No caso, o que nós temos aí, e isso é uma grande ideia que nós vamos explorar, é a questão relacionada à quantidade de linhas e colunas que temos nessas duas matrizes. Então, isso aqui é uma matriz do tipo 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, e essa é uma matriz onde você tem 3 linhas e uma coluna. E o fato que é relevante para esse processo é que não é uma coincidência, mas no produto que eu executei, quando o número da coluna, da matriz que você multiplicou, foi igual ao número de linhas da outra matriz da qual você multiplicou, essa é uma condição para que a matriz gerada seja possível. E aí, os elementos que eu não circulei, que representam a quantidade de linhas da matriz vendas e a quantidade de colunas da matriz preço, vai representar, na verdade, a matriz geradora desse produto que eu executei. Então, de modo geral, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que quando você multiplica duas matrizes, né, então eu tenho aqui uma matriz A, né, de modo geral, você tem uma matriz A composta por elementos A e J da forma MP, e uma matriz B correspondente por elementos B e J da forma P e N, ela vai me produzir uma matriz C de elementos C e J, que é formada por elementos com M linhas relativos à matriz A e N colunas relativos à matriz B. Então, de um modo bem resumido, essa matriz C gerada ela é obtida pela soma dos produtos, dos elementos das linhas respectivas da primeira matriz pela coluna respectiva da segunda matriz. É esse processo que me garante o que nós vamos aqui executar como sendo uma multiplicação de matrizes. Esse processo que é o processo clássico. E para que essa multiplicação seja efetuada, eu tenho que garantir que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Ou seja, esse índice P aqui tem que ser igual em ambas as matrizes, para que o processo seja executado com sucesso. Então vamos fazer um outro exemplo, né, de uso desses tipos de matrizes, né, para mostrar qual é o poder da técnica, né, que nós temos aí para utilizar. Então vamos lá, separei um exemplo aqui, exemplo, né? Dadas as matrizes, vamos colocar aqui matriz A igual a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e uma matriz B dada por menos 1, 3, 4, 2. Menos 1, 3, 4, 2. Correto? Então, nesse exemplo, o que eu quero é obter a multiplicação das matrizes, né? Multiplique A por B. Então, quando eu multiplicar essa matriz A pela matriz B, eu vou gerar uma matriz C. E aí, vamos lá tomar o cuidado necessário. Matriz A tem 2 linhas e 2 colunas. Matriz B tem 2 linhas e 2 colunas. Eu não tenho a necessidade de que as matrizes sejam quadradas, como nesse caso, é um exemplo, mas eu tenho que garantir que
o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz, ok? Isso acontece. Então, a matriz gerada aqui vai ser uma matriz do tipo 2×2. Como que essa matriz é gerada? A multiplicação da primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz. Como é que é o processo? Eu vou multiplicar respectivamente 1 por menos 1 e 2 por 4. Então, fazendo aqui passo a passo, o primeiro processo vai ficar 1 vezes menos 1 mais 2 vezes 4. Primeira linha, primeira coluna. Então, está aqui, ó, vamos colocar o elemento C11, primeira linha, primeira coluna. Agora eu faço primeira linha com a segunda coluna. Então, eu vou multiplicar 1 por 3, 1 por 3 mais 2 vezes 2. Então, aqui estou obtendo o elemento primeira linha, relativo à primeira matriz, segunda coluna. E agora eu vou obter segunda linha, primeira coluna. Então, eu vou ter 3 vezes menos 1 mais 4 vezes 4. Então, vou obter aqui o elemento C, segunda linha, primeira coluna, C21. E, por fim, o elemento C22, 3 vezes 3 mais 4 vezes 2. E aí eu vou gerar aqui o elemento C22. C, duas linhas e duas colunas. Segunda linha, segunda coluna. Feito isso, aí eu executo a expressão, né, e gero o resultado que eu quero. Então daí, o que vai acontecer? A matriz C, né, é uma matriz que vai ser igual a essa operação que nós vamos fazer aqui. 1 vezes menos 1 é menos 1. Mais 8, então vai dar 7. 3, 1 vezes 3, 3, mais 4, 7. Depois eu tenho menos 3, mais 16, que é 13. E aqui eu tenho 9, mais 4 vezes 2, 8, que dá 17. Então a matriz gerada aí, a matriz do produto, essa matriz C, com esses elementos que foram construídos. E isso representa aí para nós, né, o primeiro caso, né, que nós abordamos aí associando o produto de matriz. Então, com base nessa informação, com base agora nesse conhecimento, nós podemos definir o que chamamos de matriz inversa, né? Matriz inversa. Então, o que seria uma matriz inversa? A condição necessária para que você tenha uma matriz inversa é que você possua uma matriz da forma quadrada. Essa matriz de forma quadrada, ela tem que existir de tal maneira que uma operação tem que ser executada com sucesso. Que operação é essa? Dada uma matriz A, se eu tiver uma matriz A, a minha matriz inversa, que eu vou chamar de A-1, essa é a denotação que eu vou dar, notação para a matriz inversa, ela tem que ocorrer de tal maneira que o produto dessa matriz seja uma matriz identidade, de ordem n. Uma vez que essa matriz, A, seja uma matriz quadrada, tá? É uma condição que é fundamental para que a gente tenha o processo sendo executado com correção. Então, essa operação, ela não ocorre só quando você tem o produto da matriz A pela matriz inversa, ela também pode, e deve ser satisfeita se essa operação também é feita da forma oposta, quando a inversa vem antes. E aí, a ideia agora é usar o que a gente já conhece sobre o produto de matrizes para a obtenção de uma matriz inversa. Fundamental você determinar a matriz inversa em problemas que envolvem rotação, que envolvem reflexão de dados em torno de um ponto referencial. Então,
nesses casos, nesse momento, nós vamos aqui, numa primeira ação, resolver matematicamente esse problema. E aí, resolvendo, nós vamos ter uma ideia de como nós temos que atacar o problema da melhor forma possível. Então, vamos pegar um exemplinho aqui. Exemplo, né? Seja um exemplo que eu separei aqui. Exemplo. Seja uma matriz A escrita da seguinte forma. Então, vamos pegar os elementos aqui da matriz. 1, 2, menos 2 e 1. E aí, o questionamento aqui é o seguinte: encontre sua inversa. Então, a ideia é escrever a matriz A de tal maneira que eu encontre a sua inversa, que eu não sei, mas se eu encontrar, eu sei que o produto dessas matrizes tem que ser igual à matriz de identidade. Como essa é uma matriz quadrada de ordem 2, então a minha identidade é uma matriz de ordem 2. Né? E aí como é que eu vou executar esse processo? Então daqui, vamos aproveitar essa matriz original e a definição que nós acabamos de explicitar, de tal maneira que a gente execute o processo. Então daqui, eu não sei os elementos da minha matriz inversa, então eu posso nomenclaturar. Eu vou chamar aqui de A, né, por exemplo, A, B, C e D. De modo que o produto dessas duas matrizes seja igual à matriz de identidade. Como nós vimos na última aula, a matriz de identidade é aquela tal que os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os demais são iguais a 0. Então nós temos essa condição. E aqui, retornando o que a gente acabou de aprender sobre multiplicação entre matrizes, eu tenho que executar essa expressão. Então, do mesmo modo que nós fizemos, elemento de primeira linha associado com a primeira coluna. E aí, quando eu executar o produto, né, dessas expressões, primeira linha e primeira coluna, ele tem que igualar com o elemento de primeira linha e primeira coluna da nossa matriz de identidade, que é, vou colocar aqui, né, que é o elemento I11, ou seja, vai igualar a 1. Então, dentro disso, nós vamos executar aí uma expressão que vai permitir que eu construa, né, um sisteminha com 4 equações. Então, vamos lá. 1 vezes A, que é A, mais 2 vezes C. 1 vezes A, que é A, 2 vezes C, isso aqui vai retornar para a gente igual a 1. Depois eu tenho primeira linha, segunda coluna. 1 vezes B, mais 2 vezes D. Primeira linha, segunda coluna, igual a 0. Depois eu tenho segunda linha, primeira coluna, menos 2 vezes A, mais 1 vezes C. Segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna, igual a 0. E por fim, vamos colocar aqui, né, menos 2b, segunda linha, com a segunda coluna, e isso tudo igual a 1. É isso que eu tenho que executar. E daí, eu vou associar essa equação de tal maneira que eu consiga obter a sua solução. E obter a solução dessa equação é justamente encontrar os elementos que permitem que eu encontre A e C. E aí você faz a associação com as duas expressões, né, com as 4 expressões, de maneira a juntar o A com C, A mais 2C igual a 1, e aqui eu tenho menos 2A, né, mais C igual a 0. Estou juntando apenas elementos de A e C. Da maneira como você faz, agora depende. Você pode somar as duas equações, eliminando uma das variáveis. Você pode isolar e substituir uma na outra, tanto faz. Se eu fizer isso, de isolar, pegando aqui, por exemplo, essa segunda equação, eu sei que repito o C e o 2A que está negativo, passa para cá positivo. Então, C é igual a 2A. Então, se o C é igual a 2A, eu substituo aqui. Eu tenho A mais 2 vezes 2A.
e isso aqui é igual a 1. Então eu tenho A, fazendo aqui embaixo, né? A mais 4A igual a 1. Então daqui eu tenho 5A igual a 1. Fazendo mais aqui embaixo, o A então é igual a 1/5. Então achei o elemento A. Para encontrar o elemento C é só substituir. Então C vai ser igual a 2/5. Então achei aí A e C. Faço a mesma coisa em relação a B e D, né? Então vamos juntar agora aqui, B mais 2D, vamos deixar eles aqui no canto, B mais 2D que é igual a 0. E aqui eu tenho menos 2B mais D igual a 1. Então posso usar essa mesma técnica, e aí eu vou fazer um pouquinho diferente agora, para mostrar o outro caminho, que seria eliminar uma das variáveis. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e multiplicar essa primeira equação por 2, eu faço de forma proposital, porque eu quero eliminar o 2b. Então, quando eu faço isso, então essa equação, vamos fazer agora aqui em cima, já que a gente resolveu a primeira parte, eu vou ter aqui assim, 2 vezes b, 2b, e 2 vezes 2d, 4d. 2 vezes 0 é 0, e aí repito essa equação original, menos 2b mais d igual a 1. Para o processo ser executado, eu vou somar as duas expressões. Então eu vou somar essas duas equações aqui. Nesse processo de soma eu cancelo 2b com 2b. Então daí eu tenho 4d mais d que dá 5d, igual a 0 mais 1, que é 1. Então d igual a 1/5. E aí, para obter o valor de b, é só substituir uma das equações. Então, se eu venho e substituo, por exemplo, nessa aqui de cima, né? E aí agora eu posso apagar essa daqui, né? B mais 2d igual a 0. Então, eu tenho que b mais 2 eu multiplico por 1/5. Então, isso daqui vai me retornar um b, e jogando aqui para o lado direito, uma vez que vai ficar negativo, retorna menos 2/5. Então está aqui, achamos os 4 elementos que constituem o que vai ser a nossa matriz inversa. Então o A é igual a 1/5, o B menos 2/5, o C 2/5 e o D 1/5. A ideia aqui foi mostrar que essa quebra em um sistema nos permite resolver aí de várias formas. Então, para o primeiro caso, entre A e C, eu fiz uma substituição direta, comparando uma equação com a outra. E no segundo caso eu fiz a multiplicação por comparação, né, das expressões. Vamos montar um exemplo agora, né, utilizando essas ideias que nós aprendemos. Então, o exemplo que eu separei é o seguinte, né, considere P, exemplo, considere P a matriz inversa da seguinte matriz aqui, da matriz que nós vamos, né, representar. M igual. Então aqui é 1/3, 0, 1/7 e 1. Então o questionamento nosso aqui agora é o seguinte, a soma dos elementos da diagonal principal da matriz P. Né? Então nós vamos calcular, calcule a soma dos elementos da diagonal principal de P. É isso que eu quero fazer. E aí, para chegar nessa conclusão, o que acontece? Eu tenho a matriz M dada, P é a matriz inversa dessa matriz que eu tenho, e aí quando eu encontrar P, ele quer que eu encontre a soma dos elementos da diagonal principal. Então vamos lá, é isso que eu preciso fazer agora. Então para fazer isso daqui,
eu vou construir a nossa matriz inversa. Então ela tem os elementos aqui A, B, C e D, no mesmo caso do exemplo anterior. E essa matriz vai te produzir aí no produto uma matriz de identidade 1, 0, 0, 1. Correto? Mesma história que nós executamos antes. No entanto, aqui vai ser um pouco mais rápido, porque tem elementos com 0. Então aqui eu tenho primeira linha, primeira coluna. Então eu tenho 1/3 de A, vamos colocar aqui, 1/3 de A é A sobre 3, mais 0 vezes C, que é 0, e isso é igual a 1. Então, inclusive daqui eu já consigo achar A sobre 3 é igual a 1, então 3 multiplicando, retorna o A igual a 3. Já encontramos o A. Claro que nem sempre é tão rápido assim. Então agora nós vamos para o segundo caso, primeira linha, segunda coluna. Então primeira linha 1/3 de B, então eu tenho lá B sobre 3, mais 0 vezes D, primeira linha, segunda coluna, igual a 0. Então nesse caso aí, ao multiplicar 3 por 0, você tem B igual a 0. Achamos aí o valor de B. Achamos A e B, agora nós vamos encontrar o valor de C e D. Beleza? Então, fazendo isso, segunda linha, primeira coluna, 1/7 de A, ou A sobre 7, né, como queira. Segunda linha, primeira coluna, mais C, segunda linha, primeira coluna, igual a 0. E aí eu tenho aqui 1/7 de B, ou seja, 1/7 de B, e aí mais 1 vezes D, segunda linha, segunda coluna, e isso é igual a 1. É isso que eu tenho. Bom, com base no que nós já chamamos de A e B, nós temos condições de rapidamente executar o processo. E aí o que eu tenho? Que como B é 0, eu sei que aqui eu vou ter 0, portanto automaticamente o meu D já vai valer 1, D igual a 1, achamos o D. E aí para encontrar o valor do C, eu sei que o A é 3. Então se eu substituir aqui o A por 3, eu tenho o seguinte. Eu tenho 3/7 mais C. Se eu isolo agora igual a 0, né? Se eu isolo C, então esse C vai ser igual a menos 3/7. Então aí é um processo razoavelmente rápido, né? Para execução da matriz que a gente quer achar, que é essa matriz aqui, ó, que ele chamou para nós de matriz P. Então daí a matriz que a gente queria, que é a matriz P, ela vai ser composta pelos elementos, né? O A, que no caso é 3, o B, que é 0, o C, que é menos 3/7, e o D, que é 1. E aí, para terminar o exemplo, ele quer que eu encontre a soma dos elementos da diagonal principal. Então, na diagonal principal, nós temos elementos aqui 3 e 1. Portanto, a soma, né, desses elementos, né, a soma é 3 mais 1, ou seja, aqui no caso, igual a 4. E isso aí finaliza para nós, né, os casos em que nós lidamos com dois tipos de matrizes. A matriz produto, multiplicação de matrizes, e uma consequência do seu uso, que é as matrizes inversas. Então, na próxima aula, nós vamos falar dos determinantes e, a partir dessa explanação sobre determinantes, faremos aplicações de exemplos mais gerais e aplicados ao cotidiano, como nós fizemos no caso aqui da multiplicação de matrizes, para finalizar essa primeira parte do assunto. Beleza? É isso aí, muito obrigado e até a próxima aula.